excelentíssimos ministros, senhor presidente, ilustres membros do Ministério Público, nobres colegas. Os recorrentes foram processados e condenados a cumprir pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão em regime fechado, pelo delito previsto no artigo 157, inciso 2 do Código Penal, qual seja, roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Em sede de apelação, sustentaram a inconstitucionalidade da agravante de reincidência, disposta no artigo 61, inciso 1 do Código Penal, vez que a sua aplicação no presente caso de roubo ofende, entre outras, a garantia da coisa julgada. No entanto, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por intermédio de sua 13ª turma criminal, entendeu por bem negar provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso 1 do Código Penal, além de não implicar em bis in idem, não fere qualquer outra norma constitucional. No entanto, tal entendimento contraria a posição firmada nesta Corte, no sentido de que, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da culpabilidade, lei infraconstitucional não pode aplicar pena ultrapassando a medida da culpabilidade dos agentes, restando demonstrada a repercussão geral. Vamos aqui fazer um breve histórico, uma breve análise das penas. Pena como medida, como punição, como castigo. Ela é tão antiga quanto a evolução da humanidade. Tivemos a fase da vingança divina, aquela resultante da grande influência exercida pela religião na vida dos povos antigos. Passamos depois à fase da vingança privada, e ela poderia envolver desde o indivíduo isolado até o seu grupo social. O castigo incluía ainda batalhas sangrentas que causavam muitas vezes a extinção de todo o grupo. Mais tarde, com a evolução social, nós tivemos a lei do talião, que muitos conhecem, se não todos, a lei do olho por olho e dente por dente. E essa foi uma das primeiras vezes em que teve o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade entre os agentes. Foi com a obra dos Delitos e das Penas, publicada em 1764 por César Ivanessana, Marquês de Beccaria, que ficou demonstrada a necessidade da reforma das leis penais. O autor, inspirado no contrato social de Rousseau, propôs novo fundamento à justiça penal, um fim utilitário e político que deve, porém, ser limitado sempre pela lei moral. Muitos dos princípios básicos pregados por Beccaria foram adotados pela Declaração dos Direitos e do Homem, dentre os quais, peço venha. A pena deve ser utilizada como profilaxia social, não só para intimidar o cidadão, mas também para recuperar o delinquente. Desse modo, nós notamos que desde a obra publicada pelo Marquês, falava-se em recuperar aquele indivíduo que havia delinquido. E então, após fazermos essa breve análise aqui sobre o panorama das penas, nós temos que o ideal seria, para aquele ao longo da evolução social, seria que, para todo aquele que houvesse delinquido, ele sofresse as sanções previstas a fim de pagar pelo mal injusto que tivesse cometido contra a sociedade. E, nesse sentido, a pena alcançaria o seu intento, qual seja a retribuição e a consequente execução. Na reforma de 1984 do Código Penal, nós tivemos, a pena passou a apresentar um caráter misto, qual seja aquela de retribuir o mal causado e prevenir, conforme dispõe o artigo 59 caput do diploma legal. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Enquanto a reprovação ela exprime a ideia de retribuição da culpabilidade, a prevenção ela abrange a neutralização e correção do autor por meio da intimidação e manutenção da confiança na ordem jurídica. Nas palavras do professor Álvaro Malik da Costa, nós temos: a pena é uma exigência traumática, contudo ainda imprescindível, repetidamente um mal necessário, cuja teoria é um mar de questionamentos irrespondíveis, que se torna uma amarga necessidade de uma
comunidade de seres imperfeitos como são os homens. A finalidade, então, da pena não é, pois, nas palavras de César Beccaria, a de atormentar e afligir um ser sensível, nem desfazer o delito já cometido, mas sim a de retirar o autor do delito do meio social por determinado período de tempo, corrigindo-o, impedindo, por consequência, que ele volte a delinquir. E assim, ao obter a primordial finalidade, a pena atingiria também a sua função social, ou seja, aquela de ressocializar o indivíduo. Mas aí nós temos uma pergunta. Ao analisarmos a nossa realidade social, nos deparamos com as seguintes questões. Como ressocializar um indivíduo no atual sistema prisional? Vamos nos colocar no lugar de todos esses indivíduos que adentram ao sistema prisional, que são lá ingressados, seja por qual motivo for. Quando as condições são as mais lamentáveis e indignas possíveis. Como reabilitar aquele que, ao adentrar ao cárcere, é amontoado em cubículos e tem violado a maioria dos seus direitos? Como nós vamos ressocializar aquele sujeito que se vê principalmente violado em sua dignidade? Como nós vamos ressocializar aquela pessoa que entra no sistema prisional porque cometeu um furto e sai de lá um verdadeiro chefe do tráfico? Como impedir que ele não volte a delinquir? Como nós queremos isso? Essa é a questão que nos fica. Será que a pena imposta pelo Estado, ela cumpre a sua função social? Será que o sistema carcerário ressocializa algum indivíduo? O sistema prisional e a ressocialização e o preconceito que nós temos em relação ao indivíduo reincidente é tão inerente quanto o próprio ser humano que nasce já é tão inerente o nosso preconceito contra o reincidente quanto a nossa própria dignidade. Nós mesmos já temos aquele preconceito contra aquele indivíduo, sabendo que ele já saiu, que ele é um ingresso do sistema prisional. A reincidência, então, ela deriva do termo recidere, que significa recair, repetir o auto. Em termos comuns, repetir a prática do crime. E ele é tratado, esse instituto da reincidência, em quase todos os manuais penais, como aqui já foi falado. A grosso modo, ela nada mais é que, desde logo, tratar de levar em consideração, em prejuízo do réu, um crime anterior, pelo qual ele já fora condenado e tenha muitas vezes até já cumprido a respectiva pena. Sendo que, ao considerarmos esse fato, além de agravar-se a pena anterior, cria-se também um óbice, a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos, afrontando-se então claramente, dentre outros os princípios da dignidade da pessoa humana, do non bis in idem, da coisa julgada, da legalidade e da individualização da pena. No Código Penal brasileiro, ela vem subscrita no artigo 61, inciso 1º. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime, a reincidência. O nosso Código Penal adotou a reincidência fita e genérica, conforme dispõe o artigo 63. Vês que basta uma condenação anterior, com trânsito em julgado, para que ela possa ocorrer. E ainda é irrelevante qual a espécie do crime em que o agente cometeu. Desse modo, o que não é a reincidência, senão uma violação ao instituto da culpabilidade, na medida em que uma simples folha de registros criminais já torna-se o suficiente para concluir pela culpa do agente. Além disso, o problema só não é a reincidência em si, mas também o efeito estigmatizante que ela cria, aquele grande carimbo que nós colocamos atrás do indivíduo que cometeu o crime, concluindo já pela sua culpabilidade em quaisquer outras ações, mesmo podendo ser que daquela vez ele não seja realmente culpado. Mas, no entanto, como já foi exposto, o nosso preconceito já julga que se em um crime anterior ele foi culpado, dessa vez, com certeza, há uma suspeita também de que ele seja culpado. E aí nós o carimbamos. Ele é reincidente, ele tem antecedentes. É claro que ele é culpado.
Para o professor Luiz Regis Prado, os princípios constituem o núcleo essencial da matéria penal, limitando o poder punitivo do Estado, salvaguardando as liberdades e os direitos fundamentais do indivíduo, orientando a política legislativa criminal, oferecendo pautas de interpretação e aplicação da lei penal conforme a Constituição e as exigências próprias de um Estado democrático e social de direito. E aí a Constituição Federal de 1988, ela surgiu em um contexto, após dada toda a história, um contexto de busca da defesa e da realização dos direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade, nas mais diferentes áreas. Tanto é que a Carta Magna ela também é conhecida como a Constituição Cidadã. E aí, então, nós temos a dignidade da pessoa humana. Ela elegeu a instituição do Estado Democrático de Direito, e ao fazer, incorporou expressamente como valor supremo o princípio, então, já dito. Isso significa dizer que na esfera de ponderação entre bens e valores, o referido princípio se justifica, ou até mesmo se exige, a restrição de outros bens constitucionalmente protegidos, ainda que representados em normas que contenham direitos fundamentais, de modo a servir como verdadeiro critério para a solução dos conflitos. Nas palavras do ilustríssimo jurista Miguel Reale, não se é homem pelo mero fato de existir, mas pelo significado ou sentido da existência. E aí nós temos também o princípio do non bis in idem. Não se pode, por um mesmo fato, ser duplamente apenado. Segundo Alberto Silva Franco, o princípio da legalidade não admite, em caso algum, a imposição de pena superior ou distinta da pena prevista. E a agravação da punição pela reincidência faz, no fundo, com que o delito anterior surta efeitos jurídicos duas vezes, uma vez que agrava-se pelo já punido e pune-se novamente pelo novo delito. Ou seja, se no nosso sistema brasileiro nós temos o indúbio pro réu, antes, até então, até no trânsito em julgado, como que eu considero, naquele novo julgamento, aquilo que o indivíduo já pagou, já tenha pagado, como eu considero essa circunstância para indúbio pro réu? Como que eu estou considerando isso nesse sistema? A reincidência ela não pode ser judicial e agravante, sob pena de afrontar a súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça. É inquestionável a desaprovação no que tange, então, a reincidência. Haja vista que outras questões surgem em decorrência. A título de breve exemplo, ela constitui circunstância preponderante no concurso de agentes, impede a concessão da suspensão condicional da execução da pena e aumenta o prazo de cumprimento da pena para obtenção do livramento condicional. Ademais, ao punir mais gravemente um delito, tomando-se por base e fundamento um crime precedente já julgado, está-se, em verdade, valorando e punindo uma segunda vez a infração anteriormente praticada em relação à qual já foi o agente condenado e punido. Essas são as palavras de Paulo de Souza Queiroz. Firma-se, então, com o Instituto da Reincidência, tal qual se encontra no Código Penal, em franca norma inconstitucional, por violar estritamente a legalidade e a proporcionalidade. Assim como bem sintetizado pelos ilustres Zaffaroni e Pirandelli, a pena maior que se impõe na condenação pelo segundo delito decorre do primeiro, pela qual a pessoa já havia sido julgada e condenada, restando a incidência, assim, cumprir seu papel de etiquetar sentenciados como inadaptados, rebeldes e indisciplinados. E mais uma vez entra aqui o nosso preconceito, o nosso pré-julgamento. Esse também é o entendimento, ainda que minoritário, a respeito da aplicação da reincidência como agravante na majoração do delito. A só reincidência não constitui razão suficiente para a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada autorize. Essa é a decisão do habeas corpus de número 97424, de relatório do senhor ministro César Peluso. Senhores ministros, por todo o exposto aqui, é que pede-se, então, o afastamento da agravante de reincidência como medida de justiça.